Olá, sejam bem-vindos ao Cine Audiolab. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre interface de áudio e driver, latência. Esses são os tópicos que o pessoal vem falando e geram certas dúvidas. Eu compreendo vocês. Vamos lá? Na verdade, eu tinha feito uma live, né? E a live não deu muito certo porque a live eu não consigo muita taxa de transferência, então ela embaralha um pouco. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas questões relacionadas a driver de interface de áudio e como você faz essas regulagens de latência. Porque eu vejo que o pessoal tem muita dúvida, eu vou fazer a gravação, mas eu aperto o teclado, o som sai alguns milissegundos depois. Como é que eu resolvo isso? Então vamos lá. Pelo sistema operacional, você já leva de graça aqui 3 drivers padrões do Windows, que são o MME, Multimedia Extension, o WDM-KS, que é o Windows Driver Model Kernel Streaming, que nasceu depois, né, em função das complexidades que o Windows foi absorvendo. Então, no Windows 98 já nasceu o WDM. E depois, no Windows Vista, apareceu o WAS API, que é o Windows Audio Session API. Esses 3 drivers eles já vêm com Windows. Você, mesmo que você não tenha interface nem nada, você já tem a possibilidade de usá-los. Qual é a diferença de cada um, né? Eu vou mostrar para vocês o comportamento de cada um deles no Sonar, mas se você tiver outro software, provavelmente vai funcionar da mesma forma como eu estou mostrando aqui. No caso do MME, é o mais simples de todos, ele considera tudo como uma coisa só. Então ele considera todas as minhas interfaces como um device MME. Então ele junta tudo num pacote só. Ele processa de uma forma única. Então o MME é sim, o driver mais simples para se lidar com essa questão de latência. Já no caso, o WDM, ele vai oferecer para vocês um negócio interessante. Olha, eu estou mudando aqui. Ele vai reconhecer qualquer coisa que possa streamar áudio como um dispositivo válido. Então ele começou aqui olhando para o meu dispositivo de áudio, que é acredito, o M-Audio. Ele está enxergando o meu software Wirecast como também um dispositivo. E todos esses dispositivos que ele encontra, ele vai permitir que eu jogue o input, né, da meu software de edição para esses dispositivos. O que eu acho interessante em alguns projetos em que você precisa pegar fontes diversas de áudio para serem gravadas, para serem mixagens. Então, o WDM-KS do Windows ele vai te oferecer essa característica, né, que eu acho interessante. Né? Olha só, ele está lendo tudo. Está lendo tudo e vai me disponibilizar isso aqui. Primeiro ele vai exigir que eu fale qual que é o device padrão de saída. Vou falar que aqui é a minha Behringer, né? Vou dar o OK. E vocês vão ver aqui no input, né? Quais são os inputs que eu posso jogar para o meu software de edição. Praticamente todos os devices físicos e de software que streamam áudio, ele vai me permitir gerar inputs para o meu software de edição, no caso aqui o Sonar. Né? Vocês perceberam que ele cria separadamente, né, já diferente do MME, e você pode tratar da mesma forma como uma interface qualquer. Né? Já no caso do WAS API, nós temos uma coisa mais voltada para o hardware, não mais para o software. Ó, ele vai recarregar aqui, ó, ele já enxergou a minha interface Behringer, né? E agora está enxergando a minha interface M-Audio Pro Key Sono. Ele é um pouco mais novo, veio com Windows Vista e é focado apenas em hardwares. Né? Não pega como input softwares igual o WDM. Tá? Mas ele oferece um processamento mais rápido do que o WDM. Tá? Uma menor latência, inclusive. E permite trabalhar com mais de uma interface. Existem os drivers que são disponibilizados pelo Windows, tá? E existem os drivers de interface de áudio que são disponibilizados pelo fabricante da interface. A Steinberg desenvolveu um driver
chamado ASIO. Esse drive ASIO é um driver proprietário da Steinberg, e ele foi desenvolvido justamente para não precisar do sistema operacional, ou seja, a conversa dele é direto com a interface. Isso dá à interface um poder de fogo maior e permite que você tenha menos latência e um maior rendimento e uma maior fidelidade sonora. Então, hoje, o padrão do mercado em termos de driver de interface de áudio são os drivers ASIO, né? Que permite realmente você tirar o máximo daquela interface, porque ele é feito sob medida para cada interface. Agora vamos mudar para o ASIO e vocês vão perceber um negócio interessante. Por o ASIO ser proprietário e não permitir a administração de mais de um device, ele vai permitir apenas que eu eleja aqui um só input, que no caso ficou a minha Behringer. Embora o meu M-Audio esteja conectado, ele só vai reconhecer uma das minhas interfaces. Mas isso tem também o seu lado positivo, porque ele vai tirar o máximo dessa interface porque é um software desenvolvido exclusivamente para ela. Menor latência. O único inconveniente do ASIO é exatamente a impossibilidade de você trabalhar com mais interfaces de áudio. E às vezes você precisa, não interfaces de áudio, mas outros dispositivos. Por exemplo, você precisa fazer a captura de um vídeo, no próprio computador que está com a interface de áudio. E aí o ASIO já não permite isso. E aí você então tem as outras opções que são os drivers do Windows, tanto o WDM, tá? Ou o WAS API, que fornecem a possibilidade de você pôr mais de uma interface no seu computador e poder capturar ou oferecer os inputs dela para o software. Aqui nessa tabela eu mostro uma comparação, né, entre os itens latência, fidelidade e multidispositivos com as quatro principais drivers para a interface de áudio. Então vocês podem ver que, em termos de latência, o MME é o pior que tem, porque ele tem uma alta latência. Já nos outros softwares, nos outros drivers, você tem uma latência menor. Sendo que o ASIO tem a menor latência possível. Mas as latências do WDM e do WAS API são boas também, dá para se trabalhar. Em termos de fidelidade, você vê que vai dos anos para cá, conforme a tecnologia vai aumentando e vai melhorando, principalmente na questão das conversões, você vai obtendo maior fidelidade na conversão com as tecnologias e com os drivers mais atuais, né? Então, a fidelidade da MME era bem baixinha, mas hoje você já consegue uma ampla fidelidade na conversão com os drivers mais novos. E na questão dos multidispositivos, apenas o ASIO não permite que você trabalhe com vários dispositivos ao mesmo tempo. Melhorar a latência é uma coisa bem complexa porque requer testes. Mas eu deixo aqui uma primeira dica. Se você for trabalhar com gravação, diminua o buffer size para que você possa ter uma maior ação e reação em menor tempo. Então, aquele problema de você teclar e não sair o som depois de uns 2, 3, 4, 10 milissegundos, não, um pouco mais de 20 milissegundos, porque menos você nem vai notar a diferença. Depois de uns 20 milissegundos, você começa a ver que existe um delay, né? Se você quiser reduzir esse delay, para na hora que você apertar o som já sair, diminui o buffer size do seu software, né? Para que você tenha uma melhor ação. Só que aí te custa o quê? Você não pode também ter muitas trilhas abertas e tocando simultaneamente. Então, o que eu geralmente faço? Se eu tenho um computador que não acompanha, né, todo o desenvolvimento, o processamento disso, eu fico com algumas trilhas só abertas, por exemplo, bumbo, bateria e baixo, né? Deixo uma parte da harmonia desativado, deixo talvez até vocais, e vou trabalhando, vou fazendo as gravações paulatinamente usando o menor número de trilhas possível. Na edição já é diferente. Quando você vai fazer a sua edição, o buffer size vai ser muito requisitado. Então você aumenta o buffer size na sua configuração para que você possa processar tudo isso, né? Para que você possa
processar essa quantidade grande de trilhas que você já gravou. Existem recursos, porque trilhas virtuais, instrumentos virtuais, geralmente consomem muito processamento, porque não é áudio que você está vendo lá, é informação MIDI, né? São informações, são instruções de computação. Então, toda a interpretação de uma trilha MIDI, de um sintetizador virtual, né, de um instrumento virtual, é em tempo real. Existe a possibilidade de você, no software, dizer o seguinte: pega esse instrumento virtual e considera ele como congelado, ou você dá um freeze, né, na trilha. Esse freeze faz com que todo o processamento já seja feito previamente e não em modo de execução. Isso diminui a quantidade de processamento em tempo real. Te dá um pouquinho mais de liberdade e um pouquinho mais de gás no seu processamento. Outra coisa que você pode fazer é, no gerenciador de tarefas, você otimiza ou prioriza os drivers, os softwares vinculados à sua interface de áudio. O que você vai fazer é exatamente isso. Entra no seu gerenciador de tarefas, vem aqui nessa aba Detalhes, e aqui você procura por todos os softwares que têm um vínculo com a sua interface. Então tem esse aqui, da UMC Audio Driver, né? E o que eu vou fazer? Eu vou dar o botão da direita, né? E vou selecionar, definir prioridade e vou deixar como alta. Nisso, o que acontece? O sistema operacional melhora a performance dos softwares vinculados à sua interface. Então isso é uma boa dica que eu dou para vocês também, para fazer com os softwares de vocês, dos equipamentos de vocês. Para quem não tem uma placa externa e para quem não tem uma placa de interface de áudio que veio com um driver ASIO, né? Você pode usar o ASIO for All, que é um driver gratuito. É só você digitar aí na internet ASIO for All e ele emula, né, a funcionalidade do driver ASIO, né, usando os drivers da Microsoft. Ele faz uma jogada, né? Então ele fala, para esse dispositivo, não precisa consultar o sistema operacional mais. Vem por aqui que a gente resolve isso aqui de forma mais rápida. Assim, coloquialmente falando, é isso que o ASIO for All faz. Ele emula um driver ASIO para um dispositivo WDM da Microsoft. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, principalmente, né? Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, vale a pena, é um canal bom. E eu vou ficando por aqui, deixando meu abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, galera!